Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga em nome de Jesus. Graças a Deus estamos aqui com nossa meditação da palavra de Deus. E estes dias estamos falando acerca de Daniel, que foi homem justo, homem que anduvo de acordo à palavra de Deus, homem que viveu por la fé. Ele foi homem comum e corrente como nós outros. Era humano, sujeito a debilidades. Não é que Daniel era perfeito, não era perfeito, como nadie é perfeito, pero ele era íntegro com Deus. Daniel tinha um espírito superior. Ele não se corrompeu com os pecados de Babilônia, a que foi levado para a Babilônia muito jovem, ao redor de seus 15, 16 anos de idade. Allí ele desenvolveu, ele cresceu em Babilônia, pero ele havia aprendido a palavra de Deus. Ele estava apoiado em las promessas de Deus. Ele havia tenido um verdadeiro encontro com Deus. Ele tinha o Espírito de Deus com ele, o Espírito Santo. E quando a pessoa tem o Espírito Santo com ela atua de maneira diferente deste mundo. Ela não se corrompe com os pecados deste mundo. Ela não vive com enganos, com mentiras, com trampas, com chanchujos. Ela é verdadeira. Ela é transparente, sincera. E Daniel se destacou no reinado de Nabucodonosor. Allí ele cresceu, ele prosperou muitíssimo, ele foi engrandecido no reinado de Nabucodonosor. E também ele prosperou, se destacou no reinado de Belsazar. E também no reinado de Dario. E quando Dario começou a reinar, ele viu que Daniel era diferente, era fiel, que ele tinha um espírito superior, ele tinha o Espírito de Deus com ele. E resolveu poner a Daniel sobre todo o reino, para que o reino não fuera perjudicado. Pero que é o que sucedeu? Sucedeu que a muitos não les gustaram esta decisão, porque aqueles que viviam com chanchujos, com trampas, com enganos, aqueles que procuravam defraudar o reino, a eles não les gustaram. E eles intentaram fazer algo para quitar a Daniel de seus caminhos, pero não encontraram nada que pudieran acusar a Daniel em lo relacionado ao reino, porque não havia em Daniel nenhum vício, nem falta foi hallado em ele. É o que hablamos ayer, Alberto, que quando a persona ela tem o Espírito de Deus, ela é diferente, ela atua de maneira diferente, que a principal evidência de uma pessoa ter o Espírito Santo não é o hecho de falar em outras línguas, não é o hecho de la persona ter conhecimento bíblico, a persona ter informação bíblica, ter a letra. É como Pablo dijo, no que a letra mata, pero el Espírito é o que vivifica. Não? Há muita gente que tem letra, pero não tem Espírito. Há muita gente que conhece a Bíblia, sabe o que está escrito, conhece a verdade, pero a pessoa anda em la mentira, ela anda em el engano, ela anda com trampas, com chanchujos, e
esta persona mostra que o Espírito que está em ela não é o Espírito Santo, porque quando a persona tem o Espírito Santo, uno pode poner ouro em polvo em la mano desta persona que nada se perderá. La persona no se corrompe, ¿no? No se corrompe. Ella no se Con corrompe. nada. Y eso es lo que pasaba con Daniel, que él no se corrompía, inclusive estando en una situación, pues, como él, como usted ha dicho en otros programas, él era un exiliado, es decir, él fue quitado por la fuerza de su tierra natal, desarraigado de su tierra, de su gente, de sus costumbres, y él fue llevado allí a Babilonia. Era uno de los cautivos, ¿no? de Israel, Era ¿no? uno de los cautivos. Podríamos decir que siempre era como un sospechoso, mirado por recelo, por muchas envidias, por toda la gente que estaba a su alrededor. Y él fue progresando, él fue teniendo éxito a raíz, pues, de su carácter, de su buen hacer, de su dedicación, de su integridad, porque él no dejó de servir a Dios. Lo que él hacía, y lo hacía de bien, era porque Dios estaba con él y él estaba con Dios. Él servía a Dios. Y él hasta incluso podía, a través de esto, hasta supuestamente perjudicarse, pero él no traicionaba sus principios, él no traicionaba su relación personal con Dios, su temor a Dios, su salvación estaba por encima de las ventajas materiales, temporales, de los beneficios, de los lujos, de los accesos que él pudiera tener. Y esto, obispo, hacía que él fuera mal visto por los demás, que eran tramposos, que eran corruptos, chanchulleros, y fue esto lo que hizo que inclusive el rey decidiera ponerlo por encima de todo. Porque el rey reino. tenía confianza en él, ¿no? Es que con él estaba despreocupado, obispo, que es lo que dice la Biblia. Y él era uno de los 3 gobernadores, pero quería colocarlo como si fuera primer ministro, ¿no? Primer ministro por encima de gobernadores y de sátrapas, porque él era temeroso, no había vicio, no había falta en él, era un hombre íntegro, un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo. Ahora, é importante que todos os amigos oyentes compreendam o seguinte: nós outros lidiamos uma batalha espiritual, uma batalha em contra das forças do inferno, e o diabo, ele vai a intentar de todo destruir nossa fé, nossa confiança em Deus, alejar-nos de Deus. Ele vai a causar problemas, ele vai poner travas, pedras no caminho, para que a persona se desanime, para que a persona pense que não há valido a pena haver confiado em Deus, haver sido fiel a Deus, porque todos passamos por situações difíceis, momentos difíceis. E aqueles sátrapas, governadores, envidiosos, que eram em contra de Daniel, que queriam defraudar ao rei Dario, eles buscaram uma maneira para pijar a Daniel. E viram que em lo relacionado ao reino não havia nada que fazer, porque ele não tinha nenhuma falta. Então buscaram algo relacionado a sua fé. E viram que Daniel era um homem de oração. O homem, Daniel, interessante isso, que era um estadista, ele era governador da província de Babilônia, ele era um profeta, ele tinha, sabe, muitas funções, ele tinha muita responsabilidade no reino, pero sempre encontrava tempo para buscar a Deus, porque orava 3 vezes ao dia. Mire usted, 3 vezes ao dia. Há gente que não tem tanto trabalho, tantos compromissos como Daniel, e muitas vezes disse que não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para ler a Bíblia, para meditar em la palavra de Deus. Pero Daniel, com todas suas responsabilidades, não, ele encontrava tempo para orar
3 vezes por dia e buscar a presença de Deus. E eles se enteraram disso. Então, aqueles homens hicieron um edicto real para que, en el espaço de 30 dias, nadie hiciera petição a qualquer Deus ou homem que não fuera el rei. E el rei lhe pareceu interessante, lhe pareceu bem, e hasta dijeron que aquele que desobedecera a este edicto, que fuera echado en el fosso de los leones. E el rei firmou el edicto, conforme a lei de Média e de Pérsia, que não podia ser abrogada. E Daniel, como de costumbre, não? Ele entrou em sua casa, abertas as ventanas de sua câmara, que dava hacia Jerusalém, se arrodilhava 3 vezes ao dia e orava, e dava graças delante de seu Deus, como solia ser antes. E aqueles homens se juntaram contra Daniel e foram correndo para falar com o rei, dizendo que Daniel não respeitava a lei que ele havia firmado. Le dijeron: Daniel, que és de los hijos de los cautivos de Judá, não te respeta, ó rei, nem acata el edicto que confirmaste, senão que 3 vezes ao dia hace sua petição. Amiga minha, amigo meu, el rei se quedou apenado, angustiado, porque se deu conta que era uma trampa. E lhe pesou el assunto em grande maneira. E hasta resolveu livrar a Daniel del fosso de los leones. Pero não pudo. Aqueles homens cercaram ao rei e lhe dijeron: sepas, ó rei, que és lei de Média e de Pérsia, que nenhum edicto ou ordenança que o rei firme pode ser abrogado. E o rei, não podendo resolver o problema, mandou que trajeran a Daniel e lhe dijo: Daniel, el Deus tuyo, a quem tu continuamente sirves, ele te libre. E echou a Daniel en el fosso de los leones, e el rei regressou a seu palácio, angustiado, triste, se acostou em ajuno, não quis comer nada, não quis que trajeran instrumentos de música, se lhe foi el sueño, e por la manhã se levantou muito temprano, e o rei foi apressuradamente ao fosso de los leones, e acercando-se ao fosso, chamou a Daniel com voz triste, dizendo: Daniel, siervo del Deus vivente, el Deus tuyo a quem tu continuamente sirves, te ha podido livrar de los leones? Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. Mi Deus enviou seu ángel, el qual cerrou a boca de los leones para que não me hicessem dano, porque ante ele foi hallado inocente. E aun delante de ti, ó rei, eu não he hecho nada malo. E o rei mandou que sacara a Daniel del fosso de los leones e viu que nenhuma lesão se hallou en ele, porque havia confiado em seu Deus. Sabe, que maravilha isso, não, Alberto? Quando a pessoa confia em Deus, ela pode passar por el fosso de leones, ela pode estar cercada de leones, ela pode enfrentar problemas, desertos, dificuldades, pode o inferno levantar-se em contra de ela, pero se ela confia em Deus, Deus lhe guarda, Deus lhe livra, Deus lhe dá a vitória, porque se Deus
és por nós outros, quem contra nós outros, verdade? Deus deu a vitória para Daniel. Es algo maravilloso, obispo. Y es que Daniel tenía paz, él estaba con su conciencia tranquila porque él estaba con Dios y por lo tanto Dios también a través del Espíritu Santo que habitaba en su interior le confirmaba que él era más que vencedor. Muchas veces en la vida enfrentamos esas cuevas de leones, circunstancias adversas, muchas de ellas incomprensibles, injusticias, adversidades, pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, obispo, pues esos desafíos, esas cuevas de leones, no lo desvían de la fe, sino que quien es de Dios más confía, más se aferra y Dios hace justicia. Dice la Biblia que el justo vivirá por la fe. Y cuando nosotros creemos en Dios por la fe, somos justificados por el Todopoderoso. Es decir, Dios hace justicia y Dios libra, que fue lo que pasó con Daniel. Él fue librado y fue patente que él era inocente y además algo asombroso es que incluso aquellos que no creían reconocieron que el Dios de Daniel era creador sobre los cielos y la tierra. Sim, e aqueles homens, não, que hicieron esta trampa em contra de Daniel com suas mulheres, seus filhos, foram echados en el fosso de los leones e los leones se apoderaram de eles e quebraram todos seus huesos e eles foram devorados por los leones. E o rei reconheceu ao Deus de Daniel. O rei escreveu a todos os pueblos, nações e línguas de toda a terra, dizendo: paz os sea multiplicada. De parte minha é exposta esta ordenança, que em todo o domínio de mi reino todos temam e temblem ante a presença del Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivente e permanece por todos os siglos, e seu reino não será jamais destruído, e seu domínio perdurará hasta el fim. Ele salva e libra, e essas señales e maravilhas en el cielo e en la terra. Ele ha librado a Daniel del poder de los leones. El rei reconheceu que Deus foi Deus quem librou a Daniel. E disse aqui, no versículo 28, que este Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro el persa. Verifique como é importante que a persona seja de Deus, seja de la fé, tenha o Espírito Santo, viva apoiada em la palavra de Deus, nunca retroceda em sua fé, aunque passe por problemas, por lutas, porque em todas as lutas, Deus nos dá a vitória, como já hemos hablado aqui, como está escrito em la palavra de Deus, que todo lo que é nascido de Deus vence ao mundo. E se você quer ser um vencedor, se você quer vencer os desafios, as batalhas que você está enfrentando, vencer as trampas do diabo, os ataques do diabo, as injustiças que você está sofrendo neste mundo. Quizás você não pode contar com nadie. Você não pode contar com sua pareja, com seus padres, com seus irmãos, com seus amigos, com nadie. Você não tem a nadie. Pero se você tem Deus em sua vida, se você tem o Espírito Santo em sua vida, o Espírito Santo lhe dará a vitória. Por isso, eu lhe invito a que este domingo você venga a buscar o Espírito Santo, venga a buscar este encontro com Deus, procure ser lleno do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo entra em sua vida, ele cambiará a sua vida. Ele hará de você uma nova criatura. Ele dará a mente de Cristo. Ele lhe dará um espírito superior. Você não vai temer
delante de los problemas. Você nunca mais será um cristiano débil, emotivo, emocional. Você não vai viver chorando por los rincones aí de sua casa. Não. Você será fuerte. Em los momentos de debilidades, o Espírito Santo lhe fortalecerá, porque o Espírito Santo nos fortalece, ele intercede por nós outros em los momentos de debilidades que enfrentamos em la vida. Todo lo que você necessita é do Espírito Santo. Todo o que o ser humano necessita, o maior bem, preste atenção, o maior bem, a maior riqueza que uno pode ter é o Espírito Santo, porque nada e nadie pode quitar nossa fé. Nada e nadie pode prevalecer sobre nossa vida. Nenhum demônio, nem que seja todo o inferno, poderá prevalecer, porque em todas as batalhas Deus nos dará a vitória e você será um vencedor. Você quer ser um vencedor? Então, não perda tempo. Você vai levantar-se, você vai endereçar-se, você vai cambiar de vida, você vai cambiar o rumbo de sua vida. Este domingo, 10 da manhã, aqui em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação da Tocha Renfe, você será lleno do Espírito Santo. E não esteja mirando aí para seu passado, para seus erros, para seus pecados, não esteja mirando para sua religião, sua crença. Não, você tem que vir de coração aberto, vir para entregar-se, venir para ter uma experiência com Deus, para receber o Espírito Santo e Ele cambiará toda a sua vida. Este domingo, 10 da manhã, Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, aqui em Madrid, ou no Centro de Ajuda Cristiano, que esteja mais cerca de sua casa, e estou seguro que toda sua vida cambiará em nome de Jesus. E se lhe ha gostado este mensagem, se lhe ha ajudado, comparta com seus amigos, com seus familiares, para que eles também recebam a palavra de Deus. Aprendam a priorizar o Espírito Santo em suas vidas e possam vencer suas batalhas. E amanhã regressaremos aqui com o café espiritual. Hasta amanhã, que estejam bem.